tá? Você tá bem, Anny? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Pô, eu tô ótimo. Cara, me diz uma coisa, na sua visão como diretor, o que que torna uma dublagem marcante? O que que faz uma dublagem Marcante? marcante? É, Cara, para mim é assim, eu acho que o carro-chefe sempre vai ser a interpretação. Acho que a interpretação é a parte mais fundamental, né? É claro que o sincronismo tem muito valor, né? Tem muita importância, mas a interpretação para mim sempre vai ser o carro-chefe. a gente conversou sobre panelinha, né, da última vez. Ou foi antes? A gente já conversou umas 6 vezes, eu tô até perdido já no É, assunto. Então, eu acho eu que acho, eu acho que foram, sei lá, umas quatro, cinco, por aí. foi por aí, cara. Aí, a antepenúltima live que a gente fez, a gente conversou sobre panela. Ainda tá tendo muita panelinha na dublagem? Ah, isso daí, cara, vai ser para sempre. Ah, Isso daí nunca vai mudar. Isso daí nunca vai mudar. Eu acho que nem a IA consegue mudar isso. Isso daí sempre vai ter. cara, e falando de IA, mano, como que tá o cenário da dublagem hoje em dia em relação à inteligência artificial? O cenário tá perigando acabar assim? Acabar que eu tô dizendo, você acha que em algum momento ela vai acabar o cenário? Então, olha, sinceramente, viu, Lorenzo? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu não tenho muito conhecimento ainda, né, a respeito da IA e tal tudo. Mas o que eu posso te falar, o que eu escuto muito, sabe? O que eu já li e tal, a ideia deles, é claro, é um dia substituir todo mundo, né? E não precisar de mais ninguém. Sem dúvida nenhuma. Isso não é só dentro da dublagem, isso desculpa, é dentro da maioria, né? Das profissões aí fora. Mas, cara, eu acho um pouco difícil, mesmo o software se desenvolvendo muito e vai se desenvolver nos próximos anos, eu acho um pouco difícil ele, tipo, fazer sabe, uma dublagem perfeita, sabe? De improvisação, enfim. Eu acho que ele vai melhorar muito, vai desenvolver. Eu acho que muita gente vai ficar sem trabalho, né? Eu acho que o trabalho vai diminuir, mas eu acho que desaparecer por completo, acho um pouco difícil. Sim, o Israel ele falou aqui, né, que ele viu que estavam arrumando votos para uma lei de proteção à dublagem. Você, Sim, 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 sim. Olha só. Tem uma galera muito forte, sabe? Do SATED, né, cara, batalhando, né, por isso e tal. Mas eu não sei, cara, sinceramente, se só uma lei, assim, entendeu? Ou se leis vão realmente conseguir proteger a gente, sabe? Sabe qual que é o maior segredo de tudo? Deixa eu só mandar um beijo aqui. A autora Thalita tá pedindo um beijo. Um beijo, tudo de bom pra você. É, então, eu acho, sinceramente, sabe qual que é a única esperança desse mercado? Se chama consumidor, é o fã. A partir do momento que tanto localização, né, cara, de game quanto dublagem, se o consumidor final ele boicotar a IA, o cliente é obrigado a voltar no sistema antigo. Por quê? A gente vive numa sociedade, num mundo capitalista, cara. Então, para cliente voltar atrás, é só se doer o bolso dele. Isso é tão certo quanto um mais um são dois. Então, se quem consome não consumir, o cliente volta. Se ele implantar um dia a IA de uma forma tão veemente assim e a galera continuar consumindo, aí, Lorenzo, não tem o que fazer. sim, sim. Isso é péssimo porque a gente sabe que chega em algum momento que as pessoas meio que desistem, né? Chega um momento que as pessoas ficam cansadas de ajudar. É sempre assim, as pessoas ajudam, 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 mas chega um momento onde elas param, onde elas vão parando cada vez mais. E daí chega a empresa e fala, beleza, agora a gente tem mais chance de voltar. Isso sempre acontece, né? Ah, é, Infelizmente. é, é. A gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade que está, desculpa, que está, ô, dicção, hein?
tá cada vez mais egoísta, individualista. Então, assim, eu acho que o futuro é muito incerto, né? É muito incerto. Não dá para bater o martelo afirmando que a IA não vai entrar e que vai continuar tudo do jeito que está hoje, né? Assim como também não dá para bater o martelo falando que ela vai entrar ao ponto de exterminar, você entendeu? Com, com o nosso trabalho do jeito que é feito hoje, né? Então, eu acho que tudo ainda é muito cedo, é muito precoce. Acho que só daqui uns bons anos a gente vai ter essa real noção. Cara, mas você tem medo? Você tem medo da inteligência artificial? Olha, eu acho que esse termo medo, Lorenzo, é um termo muito forte. Eu não tenho medo, cara. Não tenho medo. Porque assim, eu não nasci dublador. Eu não nasci dublador. Eu, tipo, trabalhei com várias outras coisas antes. E assim, Deus o livre, tá? Se a dublagem parar de existir, cara, eu vou ter que dar um jeito, cara. Eu vou ter que dar um jeito e fazer alguma outra coisa. Eu não vou ficar, sabe, tipo, desesperado, em pânico. Ai, não, porque eu só sei fazer dublagem. Não, eu acho que eu faço dublagem relativamente bem. Mas do mesmo jeito que eu aprendi a ser um bom dublador, eu posso aprender a ser um, sabe, bom numa outra área. É claro que hoje eu já tô, é assim, eu não sou mais nenhum menininho, né? Eu já tô com 44 anos e tal. E óbvio que se você perguntar qual é o meu desejo é ser dublador pro resto da vida, que é o que eu amo fazer, né? Que é de todas as profissões que eu já exerci, vai. Cara, é aquela que eu mais gosto e tal, juntamente, obviamente, né, com música. Mas, cara, se um dia não tiver mais, não tem o que fazer, cara. A vida tem que seguir, a vida não pode parar. Então, Sim. é isso. E pra quem não sabe, o Arthur ele é um músico, cara, é muito bom na música, mano. Ele manda muito. Obrigado, 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 né? É gentileza sua. Gentileza, cara, é verdade, mano. Tu manda muito bem. Obrigado. Inclusive, antes da dublagem, tu era músico, não era? Antes da dublagem. Isso, foi, Eu, foi, foi. Eu literalmente sobrevivi da música por 15 anos, né? Porque nesse país, a música ela tem os dois extremos, né? Ou você fica super famoso e fica milionário, ou você vai ter um salário assim bem ruinzinho mesmo. E, cara, você vai estar se matando, sabe? De segunda a segunda, procurando lugar, tentando fechar evento, né? Para tocar. E assim, o que você ganha, cara, é só para sobreviver, sabe? Você não vai conseguir ter uma vida bacana, bacana, sendo um músico não famoso, você entendeu? Desculpa, pouquíssimos casos, né? Acontece isso, é muito raro, mas é difícil, cara. Música nesse país aqui é bem complicado. Fora que tem um preconceito monstruoso, né, Lorenzo? Monstruoso. com certeza tem aquela coisa, não, mano, que a gente já fala que artista não ganha dinheiro. O pessoal já tá cansado de ouvir Então, isso, né, que artista não tem é, dinheiro. Ah, mas, sim, sim. aliás, com música, você chegou a ser reconhecido pela música que você fazia? Alguém te Não, 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 não. Cara, eu tipo, por livre e espontânea pressão, digamos que eu toquei todos os estilos que você possa imaginar, assim. Eu, tipo, tive grupo desde pagode, axé e samba até heavy metal, sabe? E, cara, e sempre, sabe, ganhando mal, sendo maltratado, estrutura muito ruim, ouvindo sempre aquele famoso Toca Raul, que era um saco ficar ouvindo isso. Eu não sei que graça que as pessoas têm, sabe? Sentem em, tipo, ficar falando essa groselha aí. Mas enfim. Mas, cara, a vida de músico não famoso eu não desejo pra ninguém, Lourenço. Porque é um negócio muito difícil, é muito sofrido. pô, eu posso imaginar, eu acho que é culpa do dublador iniciante. Ainda é sofrido, né, mano? Cara, aliás, eu queria te perguntar isso. Hoje em dia, quem entra na dublagem, você acha que tá mais difícil dela conseguir papéis ou tá mais fácil? Tá Essa muito mais difícil, muito mais difícil. Hoje em dia, entrar na dublagem é muito mais difícil. coisa. Porque, é.
porque o trabalho está escasso, viu, Lorenzo? É, desde junho de 23, o trabalho caiu demais, caiu demais. Então, assim, se o trabalho é, é pouco, né, para as pessoas, para nós, né, os profissionais que vivem disso há mais de 10 anos, você imagina para as pessoas que querem entrar, cara. Então, assim, é muito difícil. Tá uma fase bem complicada. Eu, sinceramente, eu tenho esperança de que ainda vai retomar o que era. Sabe, ainda tenho mesmo. Mas é um processo muito moroso, é um processo lento. Eu sempre falo, né, para os meus alunos que eu não sou um vendedor de ilusão, sabe? Eu não vou mentir para ninguém. Eu falo que a área é maravilhosa, a profissão em si é sensacional, mas o mercado hoje é muito complicado, é bem difícil. Cara, isso é foda, porque pra quem tá fora, a gente imagina que, na verdade, tá tendo muito mais trabalho pra vocês, porque tá tendo cada vez mais produção, não é? É, então. Então por que tá escasso? Porque, tipo assim, tem mais produção, mas tá tendo menos dublagem. Por que isso está acontecendo? Então, envolve muita coisa, sabe? Muita coisa. Aqui em São Paulo, muitos trabalhos, eles são direcionados especificamente para dois estúdios, né? Não vou citar o nome aqui, mas esses dois estúdios, eles têm muito trabalho, muito. As outras casas estão sofrendo muito. Então, para as pessoas que não trabalham muito nesses dois estúdios, fica difícil, você entendeu? Porque as outras casas estão com pouquíssima, né, produção. Só para você ter uma noção, Discovery, né? Assim, para Discovery, eu sempre fiz muitos testes todos os anos, né? E graças ao bom Deus eu, tipo, peguei mais de 90% deles, né? E, cara, tem um tempão que eu não faço produção nenhuma nova deles. Mas nenhuma, nenhuma, zero, zero, zero. Então, assim, é uma coisa bem complicada, assim, sabe? Bem complicada. Pô, isso é realmente estranho, né, mano? Se a É. pandemia, isso daí ainda é consequência da pandemia? Ou não? Não, não, não. Não, não, não. Eu acho, sinceramente, que a pandemia não tem nada a ver com isso. Cara, o trabalho começou a cair drasticamente quando a IA começou a surgir, ou quando os rumores de IA começaram a surgir. E aí, lá nos Estados Unidos, teve uma greve monstruosa, né, de atores, né, da galera lá que faz, né, voice over e tal. Então, assim, desde então, Lorenzo do Céu nunca mais retomou. Nunca mais. Nunca Cara, mais. eu não imaginava isso, cara. Uma É, grande nunca lá nos mais. Estados Unidos para ajudar a galera lá, acabou ferrando o pessoal, né? Todo Aqui no mundo, todo mundo, todo Brasil. mundo. Prejudicou todo mundo. Porra, mano, Todo que mundo. horrível. É. Aliás, o Gabriel Zotti, ele tá falando aqui de um personagem que você fez chamado Pato Ganso. Você fez Pato receber? Ganso, eu fiz sim. Eu fiz em um estúdio chamado Centauro. A direção foi da Lene Bastos e foi um personagem bem legal, bem legal. Eu não lembro agora, mas eu acho que ele é um ganso mesmo. E ele era estressadão pra caramba, ele ficava dando um monte de bronca, né, no protagonista. Se eu não me engano, ele era o sogro, né, do protagonista. E, cara, foi muito legal. Mas tem uns bons anos isso já. Eu dublei isso daí, eu acho que 5 anos atrás, mais ou menos, alguma coisa assim. Cara, inclusive, qual é o personagem recente que você fez que você mais gostou de fazer? Que eu mais gostei, É, cara, se você pode falar. então, recentemente voltou, né? Eu tô fazendo agora, e eu já posso falar, né, porque tá no ar. Cara, voltou, graças a Deus, um dos protagonistas que eu mais amo, que é o Sebastian, né? De um anime chamado Black Butler. Então, cara, voltou e, cara, eu tô super feliz. Eu tô super feliz porque eu amo fazer ele. Ele é super difícil, mas como é que eu posso dizer? O Sebastian, digamos que ele me tira da minha zona de conforto, sabe? Porque na maioria das vezes que eu faço anime,
Eu faço caras com vozes mais pesadas, caras mais agressivos. E o Sebastian, por mais que ele seja um demônio, mas ele é bonzinho, sabe? Ele fala em um tom mais leve e tal. Com ele eu tenho que usar aquele português todo correto, sabe? Manter os Rzinhos dos verbos e tal. Então, assim, não é fácil, é difícil, é muito difícil. Mas é um trabalho que eu amo, cara. Eu amo, amo, amo. Pô, mano, que legal. Eu sei do amor que você tem por esse personagem. Sempre que você vai falar, né, tipo assim, de algum personagem, você fala de Sebastião. É, é. Então, foda pra caralho, mano. Pô, eu tenho que ver, mano. Onde que tem? Onde que tem Black Na Butler? Crunchyroll. Ah, Na Crunchyroll. eu vou pegar a Crunchyroll, aliás, ela tá bem barata agora. Assiste, 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 assiste. É muito bom, viu? É muito bom. Pô, eu vou pegar. Ela tá com uma promoção muito boa. Ela tá Tá? ela tá Tá 20 quatro, reais, eu acho. não, R$ 4, pô. Por dois, Quatro? Ó, 4, né? louco. Que maravilha, hein? É um absurdo. Eu vou pegar, mano. Vou pegar, porque minha Disney já acabou. Eu não curto muito a Disney mesmo. Ah, Então, daí entendi. e o Israel, ele perguntou se a falta de criatividade em ter novas obras pode ter ocasionado a escassez na dublagem ou a falta Pode ser. de... Pode ser. Cara, pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa, né? Eu, sinceramente, não descarto nada, né? Não descarto nada. Eu sei que a mãe, né? A mãe de todos esses problemas se chama IA, porque foi quando ela surgiu que aí os clientes começaram a segurar trabalho, enfim, alguns tentaram, né, usar a IA e viram que o resultado, por enquanto, está horroroso, né? Aí o público final, que é o consumidor, não pagou, né? Não consumiu. Aí se dói no bolso, é simples capitalismo. Se dói no bolso, o cara recua. É simples assim. Não tem muito segredo. Então mas é aquilo, né? A gente sabe que na história da humanidade, né? Digamos que a tecnologia nunca pediu licença, né? Para chegar. Ela sempre chegou já chutando a porta, já, enfim, e tipo, fazendo mudanças drásticas, né? E muitas pessoas perderam seus empregos, enfim. Mas é o que eu sempre falo, viu, Lorenzo? A vida segue. A vida tem que dar um jeito. Então, vamos seguir. Cara, sim, e também é aquilo, né? Por mais que as pessoas não gostem, os caras vão continuar fazendo até, até alguém não reclamar, tá ligado? Os caras vão continuar fazendo até pararem de reclamar. E quando pararem, pronto, acabou. Todo mundo vai começar a usar Exato, loucamente. E vai ser exato. assim. É por isso que a galera tem que reclamar. Cara, mas dos personagens assim novos que você não fez de nova temporada nem nada, qual o Tá. personagem que mais curte fazer? Recente. Olha, um personagem relativamente novo, assim, que eu fiz, não tem tanto tempo, né, que eu posso chamar de novo, e que eu amei fazer. Só não me pergunta o nome, né, do desenho, porque eu sou terrível com o nome, né, das produções, mas é um personagem chamado Vox. É de um desenho super famoso aí, acho que é Hotel, não sei das quantas aí. E. Vox Machina, né? Oi? Vox Machina. Eu não sei se é Vox Machina, eu sei que ele é, tipo assim, ele tem um rosto de televisão, ele é um vilão, ele fala palavrão pra caramba. Cara, tá na boca do povo aí, porque o que os caras, né, me marcaram, sabe? YouTube, um monte de página doida aí, por causa, né, desse carinha. E ele é um vilão e, cara, o desenho é escrachado, assim, sabe? Só pra você ter noção, o desenho se passa no inferno. Então, cara, mas é muito bom, é muito bom. Então, assim, é um personagem relativamente novo que eu amei fazer. Isso, é esse aí mesmo. É isso aí, Israel, é isso aí. É isso aí. Pô, É esse desenho aí. esse desenho é extremamente famoso, Heaven Então, Hotel. E é isso. eu tenho Aí mais eu fiz o Vox, que é um tipo ignorante pra caramba, mas ele é super inteligente e tal. Cara, foi muito 10 fazer ele. mano, que da hora, cara. E a galera é fissurada nesse desenho. É que Então, é aquele que. Eu esqueci agora. Não,
Eu confundi com o que tem uma protagonista que é uma palhacinha, que eu esqueci o nome agora, que é, Ah, eu não vou lembrar. cara, mas me diz uma coisa, mano, como que foi, eu acho que eu não perguntei, como que foi a coisa mais estranha que você já dublou? Puxa, a coisa mais estranha que eu já dublei? É, Nossa, deixa eu tentar lembrar, cara, porque são 13 anos de estrada. Imagina quanto personagem que eu já não fiz. Cara, sim, coisa mais estranha, eu tô tentando lembrar aqui. Ah, ah, cara, eu acho que foi um desenho. Foi lá no meu começo, foi num estúdio que eu nem trabalho mais. Era um desenho adulto, assim, e era um desenho bem pesado e tal. Cara, eu fiz uma gosma lilás, sabe? Era uma gosma gigante, cara. E que ficava falando um monte de palavrão e falava de sexo. Eu acho, cara, que esse daí foi a coisa mais bizarra, assim, sabe, que eu já fiz. Não faço ideia do nome, né, da produção. Isso tem muitos anos. Que nem eu tô há 13, isso daí deve ter, acho que 8, 9 anos que eu fiz. Até mais, talvez, acho que uns 10. E eu lembro que era uma gosma com uns tentáculos assim, ó, lilás. Meu, puta bagulho escroto, sabe? Era muito esquisito, cara. Mas foi legal, assim, porque tinha umas nuances, né? Tinha umas, tipo, musicalidades, né? Bem legais, assim. Mas tem muito tempo isso. Eu acho, tá? Que foi a coisa mais estranha que eu já dublei. Mas eu já dublei muita coisa estranha já. pô, mano, eu não sei se tem hoje em dia existe dublagem de filme pornô ainda? Ou não? Olha, boa pergunta, porque filme pornô tá aí uma coisa que nunca me chamaram pra dublar. Mas assim, obviamente que nesse tempo todo, né? Eu já tive, obviamente, que dublar várias cenas, né? De tipo sexo, né? Pô, deve ser Mas não diretamente filme pornô, né? Filme pornô, nem sei, cara, se é dublado ainda. então, eu também não, eu sempre fico na dúvida. Se eu não me engano, o Mauro Castro me falou alguma coisa que ele deve ter Hum. dublado. Se eu não me engano, foi isso. Desculpa, Mauro, se Ah, eu se eu errei então, alguma mas na coisa. época dele, né? Na época dele, né? Lá atrás e tal, tudo. Se eu não me engano, o Wendel, né? Já falou, né? Que dublou, que era tipo aqueles. Passava na Band, se chamava Sexta Sexy. Sim, E, cara, nem era um tipo pornô assim, sabe? Né? Não mostrava nada. Era só aqueles filminhos fraquinhos, sabe? Que tipo ficava fingindo, né? Eu tinha, eu acho que uns 14 anos, né? Aí eu via essas porcaria aí, mas é muito ruim, é muito ruim. cara. É que eu posso estar enganado. O Mauro Castro, ele participou dele também. Ele fez um bagulho de teste de fidelidade, tá ligado? Que chamaram ele pra fazer. E daí Ah, ele. ele fez também? Sim, Que engraçado. Ah, não, peraí, ele fez, só que daí o programa não passou no ar, tá Ah, ligado? entendi. Que brisa. Que E aí também comédia. o maquinista aqui, né, também um ótimo diretor, cara é Não, incrível. nossa, o Mauro é maravilhoso. Eu sou suspeito, cara, para falar dele. Eu gosto dele como dublador, como diretor e principalmente como ser humano. Pô, Mauro é um cara maravilhoso. ele é incrível, cara, ele é incrível. Ele é Cara, maravilhoso. do dublador assim que você conhecia, qual dublador que você é mais fã? Assim, que você sempre foi mais fã dele? De qual dublador você conheceu Olha, que eu sempre fui mais fã ou que eu me tornei mais fã? que você sempre foi fã, mas daí você conheceu ele na vida real? Cara, tem vários assim, sabe, que eu sempre fui fã. Mas tem um cara que eu sempre fui fã do trabalho dele. E quando eu conheci, né, e comecei a trabalhar com ele, assim, e a conhecer o ser humano, aí eu me tornei 30 vezes mais fã, né? Que é o Lobui, que é a voz do Aioria, né? De Leão, do Piccolo, né? Do Dragon Ball. Sim. E, cara, ele é, assim, além de um talento maravilhoso, um timbre de voz único, único.
Ele é de uma humildade, viu, Lorenzo, que, olha, eu posso falar tranquilamente, assim, porque eu, tipo, praticamente já dirigi quase todos os profissionais de São Paulo. E, cara, eu vou te falar, o Lobui, ele tem uma humildade única, assim, sabe? É muito dele, assim. Ele é um doce, né, de pessoa. Eu sempre falo que ele é um dos poucos que tem a capacidade de um super veterano, mas ao mesmo tempo ele tem a humildade de um novato. Então, ele é um cara maravilhoso, cara. Eu tenho ele como um pai, assim, porque a gente, né, já trabalhou muito junto, né? E todas as vezes em que eu dirigi ele, mesmo no game ou mesmo na dublagem, né, tradicional, ele sempre um gentleman, nunca questionou a minha direção, sempre um amigo, sempre parceiro, assim. Fora que é um talento maravilhoso, né? Então, Lobu é um cara que eu sou, assim, eu, tipo, amo ele de paixão, sabe? Pô, que da hora. Mano, eu tô assistindo Dragon Ball, né? Eu tô arrebentando Dragon Ball, e o cara é incrível. Ele É é uma voz, maravilhoso, é é maravilhoso, algo surreal. Algo surreal. Não dá, acho que não maravilhoso. voz assim que eu me lembre que seja igual a dele, tá ligado? A voz Ah, é. dele é assim, É uma inconfundível. voz única, Lorenzo. Eu sempre falo assim, ó. Eu acho que eu até já citei isso numa outra live sua. Mas eu sempre falo assim que essa minha, né, geração, né, de dubladores, tem uma galera que tem voz bonita. Como modéstia à parte, eu acho que a minha voz é. Mas, mas é assim, essas vozes icônicas, sabe? Essas vozes marcantes, que nem Campanile, Mauro Castro, sabe? Lobui e, cara, tantos outros que a voz deles em si já é tão linda, tão maravilhosa, que nem que se eles não fossem grandes atores como eles são, sabe? Se eles não manjassem tanto de nuances, de musicalidades, o trabalho dele, o trabalho deles continuaria sendo maravilhoso, porque a voz deles já é tão linda que não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. Agora, a minha geração, eu não vejo nenhum amigo, nenhum colega, nem eu, sabe, que tem uma voz tão marcante assim, mas tão marcante que a gente não tenha que se esforçar pra caramba. Eu sempre falo que na minha geração, essa galera de tipo 20 anos mais ou menos, né, pra cá, a gente tem que se esforçar muito, sabe, com estudo, ter nuances, né, melhores, musicalidades, enfim, porque a nossa voz sozinha não resolve mais. Essa galera mais antiga, eu não sei o que que tinha na sopinha deles, sabe? Quando eles eram bebezinhos. E, cara, saiu cada voz ali, irmão, que mesmo se os caras fossem ruins como atores, a voz deles já resolve. A nossa não resolve. Nossa voz não resolve. A nossa voz é uma ótima ferramenta, mas a gente tem que saber usar, a gente tem que saber trabalhar. Senão a gente está ferrado, sabe? Essas lendas, eles podem fazer a musicalidade que eles quiserem, que fica lindo, cara. Sim. E, cara, é incrível. Hoje em dia não tem nenhuma voz assim que seja vozeirão mesmo. Hoje em dia você. Não, então, olha só. Depende muito do que você considera vozeirão. Voz Modéstia à grossa. parte. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho um vozeirão. Mas não basta ter vozeirão forte, vozeirão grave, vozeirão bonito. Não é isso. Eu estou dizendo que é diferente. Essa galera mais antiga, exemplo, a voz do Campanile. A voz dele não é um super grave. Não é. Não é, né? Um super vozeirão grave. Mas o timbre, sabe? A sonoridade da voz dele é uma coisa única, é um timbre único. E tudo o que o Campanile faz fica maravilhoso. Sim. E muito, claro, repito, ele é excelente ator, ele tem nuances maravilhosas, ponto. Mas eu estou dizendo, ele tem um timbre de voz tão maravilhoso, que mesmo que ele não fosse, ficaria legal também, sabe? Vozes como olha só, vozes como do falecido Antônio Moreno, cara, não vai ter uma voz, sabe, igual àquela nunca mais, cara. É um timbre único. Parecia a voz de Deus, entendeu?
E aí o cara nem precisa ter todas essas musicalidades e tal, que vai ficar maravilhoso sempre, cara. Esses caras, eles abrem a boca e já te arrepia, assim, entendeu? As vozes bonitas de hoje, e tem muitas, muitas vozes bonitas. Só que é isso, elas são bonitas. Elas são bonitas. Mas não tem mais nenhuma voz, cara, que você ouve assim, aí você fala assim, ó, se não caprichar na interpretação, não vai ficar legal. Não tem, cara, sabe? Tipo assim, todo mundo hoje tem que caprichar. Porque não tem mais nenhuma voz que tá acima do bem e do mal como essa galera antiga tinha. Não são todos os antigos, é óbvio. Mas tem aí, sei lá, pelo menos uns. Juntando de São Paulo e Rio, sei lá, eu acho que uns 40. Que, cara, tem timbres maravilhosos e que eu não consigo visualizar trabalhos ruins deles, nem se eles quiserem fazer. E, cara, uma voz que, na minha opinião, é extremamente marcante é a voz do Mufasa, né, de Rei Leão, que eu Nossa, esqueci. Eu sempre nossa. esqueço do ator quem que Então, é. eu sou péssimo, olha só, eu sou péssimo com nome, tá? De todo mundo. Mas assim, mas eu sei, você tá falando da dublagem, desculpa, da dublagem clássica, né, dos anos 90. E, cara, Cara, aquela voz ali era uma coisa assim absurda, cara. Conseguia ser mais assim, mais pesada do que a do próprio Antônio Moreno. Então, assim, é uma voz maravilhosa e o ator, que eu não lembro o nome, mas ele também tinha nuances, né, musicalidades maravilhosas também. Ele era um baita, né, dublador, assim, né, um baita profissional, né, digamos assim. Mas a voz dele, cara, por si só, sabe, ficava lindo, cara, ficava lindo. cara, e você como diretor, eu queria saber a sua opinião. Na sua opinião, existe voz feia? Voz feia. É, sim. Olha, eu sempre falo assim, ó, existem timbres, né, de voz, a sonoridade dela, que ela não vai soar tão natural, sabe? Não vai agradar todo mundo, né, que escuta. Mas tá aí uma coisa que eu jamais falaria de qualquer pessoa, principalmente a partir do momento que se torna profissional, né? Eu acho que dentro da dublagem, todas as vozes são necessárias. Para quem não é, né, do ramo, às vezes imagina que para ser dublador você tem que ter voz de galã. Ah, falar aqui, sabe, bonito e tal, que não sei o quê. Cara, não precisa, cara. A dublagem abraça todos os timbres. Até porque em um filme não tem só galã. Não tem só galã. Tem o garçom, tem o médico, tem o advogado, tem o vilão, sabe? Tem a criança, tem o velhinho. Então, cara, você precisa de tudo quanto é timbre, cara. Então, eu acho muito que, tipo assim, as pessoas criaram uma lenda, sabe? Falando, ai, não, olha, porque para ser, né, dublador, tem que ter voz, né, de radialista, que não sei o quê. Nada disso, cara. Nada disso. Sim, sim. E, cara, Você tem que ser bom ator. Você tem que ser bom ator, é isso. Você tem que ser um monstro na interpretação de texto. É isso que você precisa, né? E óbvio, ter uma dicção relativamente boa, né? Mas assim, para mim, tá? O carro-chefe dessa profissão é a interpretação. Então você tem que ter uma leitura excelente, assim. cara, eu não me lembro. A gente, quando você falou do Lubuê, você falou que ele nunca questionou a sua direção, né? Você já teve a sua direção questionada várias vezes? Ou não? Olha, é, eu tipo dirijo profissionalmente tem 7 anos. Nesses 7 anos eu tipo trabalhei com mais de 500 profissionais. Cara, desses 500 não chega nem a 10%, sabe? Eu acho que, sei lá, se minha direção foi questionada, sei lá, acho que 5 vezes foi muito. Cara, É porque é assim, ó. Assim como em todo ramo, tem pessoas que têm um ego enorme, enorme. E na dublagem tem uma galera que se acha os deuses do Monte Olimpo. Então, cara, é assim.
E eles estão acostumados com diretores, muitas vezes amiguinhos, que não corrigem eles com nada. Com nada. Os caras dão a musicalidade que eles quiserem ali, o cara fala seguiu, seguiu, seguiu. Então, assim, aí, quando você vai corrigir, o Lorenzo, e todo mundo que já trabalhou, né, comigo, sendo meu amigo ou não, sabe que eu sempre falo com o maior tato do mundo, sabe? Trato todo mundo com o maior carinho e tal. Mas mesmo você pisando em ovos, sabe? Falando com todo jeitinho, alguns querem te dar umas patadas, entendeu? Uhum. Principalmente aqueles que são inseguros. Por mais que o cara tenha muito mais tempo que você de estrada, mas ele prova ali na estante que o trabalho dele é como se ele tivesse 2 meses, entendeu? É ruim. Então, e aí mesmo você corrigindo ele com todo carinho, o cara se sente acuado. Então aí ele quer mostrar as garras, entendeu? Mas azar o deles. Mas assim, mesmo quando, assim, né, nessas pouquíssimas vezes em que a minha direção ela foi, né, questionada, no final, cara, deu tudo certo. No final deu tudo certo. É, assim, algumas vezes a gente teve que substituir, né? Algumas pessoas, outras simplesmente tiraram o fone, quer dizer, outras não, né? Uma, né? Tirou o fone no meio da escala e falou que não queria mais o personagem e tal. E eu, como sou extremamente profissional, eu respeito, cara. Eu respeito, tá tudo bem. Só que aí eu só penso assim, até nunca mais. Porque a nossa próxima escala vai ser no dia 33 de fevereiro. Ou seja, nunca, entendeu? Porque cara, eu sempre falo assim, ó, eu sou muito bonzinho, sabe? Educado, trato todo mundo muito bem, dou chance pra todo mundo. Mas, cara, pisar comigo é uma vez só, velho. É uma vez só. Pisou uma vez até nunca mais. Então, simples assim, vida que segue. Eu te entendo totalmente. Lembra que eu te falei que os caras lá estavam querendo me queimar na dublagem? Lembra que eu falei pra Lembro, você? lembro, Então, pô, lembro. aquilo ali foi um absurdo. Eu pensei, porra, mas como assim, mano? Eu trato todo mundo muito bem, tá ligado? E daí, só depois que eu falei com você que eu entendi que tem panelinha lá e tudo mais, porque eu nunca encontrei sentido, tá ligado? Só depois que você falou que eu falei, ah, beleza, agora faz um pouco de sentido ter esse panelinho e tudo mais. O Arthur Zotti, ele tá falando aqui que você fez vozerio e pontas em Bob Esponja. E ele queria saber como que foi a experiência de fazer. Ah, sim, então, isso daí, cara, também foi muitos anos atrás. Na época foi o Wendel Bezerra, né, que me escalou. Mas isso, nossa, isso deve ter também uns, sei lá, acho que 5, 6 anos, não sei. Eu não lembro, né, direitinho as pontinhas que eu fiz e tal. Eu acho, se eu não estiver falando bobagem, que eu fiz um peixinho que era um tipo sorveteiro, sabe? Alguma coisa assim. Fiz os vozerios lá. Cara, a experiência, olha só, sendo bem sincero, viu, Gabriel? Sendo bem sincero, a experiência foi a mesma de todas as outras escalas, cara. É mais um trabalho, sabe? É, se eu falar, né, para vocês que eu sou apaixonado, né, por tipo Bob Esponja, eu vou estar mentindo, né? Minha filha ama, mas, mas assim, eu tipo tentei fazer, né, o meu melhor, né, nas pontinhas, né, no vozerio. Foi super engraçado, né? Foi gostoso. Mas assim, é um projeto que foi só mais um, você entendeu? Não, não é um projeto que tenha, né, me marcado, né? Até porque dificilmente, quando você faz pontinha barra vozerio, você, sabe, cria algum carinho, né, por aquele tipo, né, de projeto, né? Cara, eu queria te perguntar, por exemplo, a gente sabe que o jogo do Homem-Aranha, ele tem DLC, né? Teve, eu não me lembro quantas DLCs que teve. Você, como você vai fazer? Você já faz o jogo inteiro já com as DLCs? Ou você... Não? Não? Não. Ah, 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 ah. As DLCs, elas chegam bem depois, viu, Lorenzo? Elas chegam bem depois. Elas chegam depois do game já ter sido lançado já. ah, eu achei, Elas eu chegam achei, bem depois. achei que eles já faziam, tá ligado? E depois eles Não, lançavam.
Ah, Não, não, não. Não, não. A gente. É assim, cara. Isso com qualquer game. A gente dubla, né? A gente localiza, né? O game inteiro. E aí depois, se tiver, né, DLC, aí o cliente ele vai, né, mandando aos poucos. Aí você vai lá e faz. Basicamente é isso. pô, aliás, eu me lembrei que você me falou, né? Que você queria dirigir o anime de Devil May Cry, né? Que ia sair e tudo mais. Ah, nossa, cara. E Na aí, mano? verdade, na verdade, o que eu tinha dito é que eu queria dublar, Ah, né? é verdade. E- É, Aí, mas, mas eu não vou chegar, mas eu não vou chegar nem próximo disso, porque a dublagem dele foi feita no Rio, né? Então ah, como eu, tipo, trabalho para dois estúdios só do Rio, e são, tipo, estúdios com foco maior em, sei lá, novelas e tal, então não tem a menor chance. mas, mas você gostou do anime? Você assistiu ele? Eu nem cheguei a ver. Eu nem cheguei a ver. Ah, cara, o pessoal tava dizendo coisas muito agradáveis, né? Pra alguém que é fã, pra alguém que é fã, acho que não ia curtir tanto. Acho que, É. acho que você se livrou de uma bomba. Ah, então, eu sou muito fã, né, do Dante, né, do protagonista, mas eu não gosto muito da ideia que nem pelo o que eu reparei, um pouquinho que eu reparei no trailer, é que eles tipo estão usando ele mais jovenzinho, né? Então assim, eu não acho essa fase dele muito da hora não. Eu gosto mais dele, né, no game com ele, sei lá, com ele com seus 30 e poucos anos, entendeu? Que aí sim, eu acho, né, que minha voz casaria legal pra ele. Mas ele, né, mais jovenzinho, nem é, né, pra minha voz. Nem é. Cara, eu queria pegar um Devil May Cry, que é aquele Devil May Cry meio que um reboot, sabe? Onde ele tá no jovem também, né? Acho que Sei. é o Dante ou Ah, eu sei, eu sei. Cara, eu já joguei esse daí, já zerei, e eu vou te falar, não curti muito não, viu? Fugiu muito, sabe, do que é, né, o Devil May Cry. Fugiu muito. mas você acha que, por exemplo, eu nunca joguei Devil May Cry, né? Eu queria jogar, mas eu nunca tive chance. E daí eu quero pegar esse primeiro jogo. Você acha que seria uma boa entrada pra franquia? Olha, Lorenzo, sendo muito sincero, tá? Eu vou falar assim, baseado no meu gosto, tá bom? No meu gosto. Claro. É assim, ó. Não é um jogo que você vai desgostar. Não é. Acredito eu que você vai gostar. Mas eu não sei se você vai se empolgar em relação à franquia se você começar com ele. Porque pra mim, de todos os Devil May Crys, e eu joguei todos, zerei todos, cara, pra mim esse é disparado o mais fraco, o mais fraquinho. Então, não sei, se eu fosse você, não sei nem se você teria, enfim, como fazer isso, mas eu pegaria aqueles lá, né, do PlayStation 2, que é o primeiro, o segundo, né, e o terceiro. Inclusive, né, eu tenho, né, esses três, né, pro Play 5 aqui. E, cara, jogaria, né, na sequência certinha, assim, que são jogos maravilhosos e tal. Aí depois que você zerasse todos esses, aí você jogaria ele, que é meio que um plus, assim. Quer dizer, a ideia, né, era, né, que fosse um plus, mas eu acho que acabou saindo, sei lá, eu acho que o tiro acabou saindo pela culatra, porque não é um jogo, assim, pro meu gosto, tá bom? Eu acho que eles exageraram demais nos efeitos e esqueceram da história. E uma das coisas mais legais, né, de Devil May Cry é a história dele, né? O personagem Dante, já mais velho e tal, é muito louco, é um puta personagem. E aí quando eles, sabe, focam muito nele, tipo, extremamente molecão, sei lá, cara, eu acho que fica meio zoado, mas é pro meu gosto, né? Sim, eu tenho um Devil May Cry que é aquele. Eu nunca joguei, que é um Definitive Edition, que eu acho que é o Devil May Cry 4 que tem no PS5. Ah, Nossa, o quatro é muito bom. eu O tenho. 4 é muito Só bom. que o problema é que a legenda só tem em inglês. O meu inglês é mediano, Sim. não é
profissional ainda. Então Ah, ele entendi. é tipo quando eu fui jogar um jogo que a dublagem inteira tava em português de Portugal, tá ligado? Pô, Beleza. Você consegue entender, mas tem cena que é engraçada no português de Portugal. ah, é. Então não Entendi. dá, cara. É difícil. Entendi. O Israel, Entendi. o Israel perguntou, você acha que um jogo pegar muita popularidade, eles acabam fugindo do original depois de um tempo? Tipo, como rolou com o Devil May Cry, né? Que eles quiseram renovar para o novo público. Eu acredito que sim. É, eu acho que tem várias vertentes aí. Eu acho que uma delas é essa mesmo. Mas aí voltando no que a gente fala sempre, que a gente vive numa sociedade, num mundo extremamente capitalista, Sim. os caras eles mudam às vezes pensando assim, cara, a gente mudando um pouco, a gente vai abranger um outro público, mas não só pelo gosto, mas isso aqui, ó. Entendeu? Eles querem mais, cara. Eles querem mais. Então hoje em dia eu fico triste, sabe? Porque isso não só, né, na dublagem, nos games, mas na música e tal, parece que a qualidade, né, não importa mais. O que importa é o número de visualização, o número de likes e, cara, ganhar em cima disso, velho. Então, sei lá, eu acho que eu vou ainda muito, sabe, cara, na contramão do que a sociedade está se transformando, sabe? Meus valores são outros e tal, enfim. Enfim. Eu entendo totalmente você. Eu odeio quando eles querem botar para o novo público, só que eu entendo, tá ligado? Quando eles Aham. botam para o novo público, eu viro conservador. Então, Sim, eu sei como é que é, mano. E, cara, sim. uma pergunta. Você já foi em evento de anime por algum personagem que você já dublou? Não, Já me anime ou... convidaram, né? Já me convidaram já, mas eu não cheguei aí não. Eu não cheguei aí não. Me convidaram, mas tipo acabou, né? Não dando certo. Queriam que eu fosse falar do Sebastian e do Goblin Slayer mas acabou, né? Não rolando. Sim, eu fiquei muito na dúvida, por conta que, por exemplo, quando eu estava lá na sessão da galera de God of War e tal, eu fiquei na dúvida, pô, por que não chamaram de diretores, tá ligado? Chamaram os dubladores, não chamaram de É porque o diretores. cliente, né? Não deixou. É porque o Não, cliente, né? Não deixa. pô, mas Não deixa. que absurdo, Não velho. deixa. Pô, que É, né? estranho. Fiz sim, viu, Israel? Fiz sim, sou eu que faço ele, exatamente. Goblin Slayer. Ele é o principal, cara. É. É da hora demais a reação da galera Não, que acompanha, né? obrigado, Que gosta. obrigado. Eu não tô mais vendo anime. Ultimamente eu tô no mangá. Cara, Ah, é? sim. Legal. Eu queria te perguntar, mano. Diga. Qual é a última coisa que você assistiu assim, que você fala, caralho, isso daqui é muito bom. Qual que foi a última coisa que você viu que você falou, cara, isso daqui é bom demais? Se diz a última coisa dublada? A última coisa dublada que você assistiu. Ah, olha, Lorenzo, essa é uma excelente pergunta, viu? Porque assim, cara, conforme vai passando os anos e tal, você vai, né, trabalhando tanto, cara, com isso dia e noite, você vai conhecendo já direitinho, como é que eu posso dizer, o estilo de trabalho de cada colega. Então nada mais me surpreende. E eu não estou falando isso com um tom arrogante, não. Muito pelo contrário. Como eu te falei, tem colegas que são maravilhosos e que entregam trabalhos maravilhosos sempre. Mas eu já sei como é que vai ser o trabalho maravilhoso dele. Porque é basicamente sempre o mesmo. Então, assim, cara, tentando pensar com carinho, assim, a última coisa dublada que eu vi, que eu achei a dublagem maravilhosa, cara, difícil, viu, Lorenzo? Difícil lembrar, porque, cara, das últimas coisas que eu assisti, né, dubladas, nada me impressionou, cara. Nada, nada, nada. E, cara, e você acha que eles porque a gente sabe que a dublagem sempre adaptou, né? Muita coisa. Você acredita que essa coisa de você tentar adaptar cada vez mais e mais,
ao ponto de ficar meio, coisa assim, pode acabar atrapalhando um pouco a dublagem para quem não entende sobre isso. Pode datar demais a dublagem? Olha, eu acho que tudo que é demais na vida sobra, né? Sim. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que a adaptação ela tem que ter um limite. Eu sempre falo para os meus alunos ou para as pessoas que eu dirijo que o texto, quando eles forem mexer, eu estando diretor ou eu estando professor, eu sempre falo assim, ó, o texto é seu. Você pode mexer no que você quiser, contanto que você não mude o contexto. E às vezes algumas dublagens, principalmente em desenho, o pessoal se empolga tanto, quer fazer umas piadinhas, sabe, cara, de Silvio Santos e tal, assim, que assim, pode soar super engraçado, é legal. Eu só acho que a pessoa está mudando demais uma coisa que não é para ser mudada. Porque é assim, ó, por mais que seja uma versão brasileira, e é muito legal ser uma versão, mas eu acho que a gente tem que respeitar a raiz do trabalho original. Dublagem, o que eu enxergo, tá? Não sou o dono da verdade. Sou uma mera formiguinha com 13 anos aí, mas tem um monte, né, de profissional que tem 40 anos, 50 anos, né, de tipo estrada. Mas o que eu enxergo a dublagem não é para você ficar inventando muito. Você pode brincar, você pode mudar uma coisinha aqui ou outra ali, mas não é para você ficar inventando muito. É você respeitar um trabalho que já foi feito, que é a voz original, e você reproduzir dentro da sua musicalidade, da musicalidade do seu país, da forma mais natural possível e mais fiel possível ao original. Agora, tem Uhum. gente que se empolga muito e quer mudar o texto assim o tempo todo, quer mudar nomes, quer mudar a história, sabe? E, cara, quando eu tô dirigindo, tá aí uma coisa que eu não deixo. Eu não deixo, eu falo, não, 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 não. Sabe? Sim. Tipo assim, a história é essa, vai ser essa, eu deixo você mudar o texto para ele ficar mais confortável para você falar. Exemplo, vou dar um simples exemplo. Tem um colega que eu dirigi em um game gigantesco, não posso falar qual que é o nome do game, e que ele estava com muita dificuldade, mas muita dificuldade de falar a palavra exército. Exército. Uhum. E o cliente, ele estava sempre acompanhando. E, e o cliente pedia para eu insistir com ele para a palavra exército sair. E ele errou, errou, errou. Ele errou umas 15, 20 vezes. E ele foi ficando chateado. E ele foi ficando inseguro. Aí eu falei com o cliente, sugeri, eu falei assim, olha, ficar insistindo com a palavra exército não vai dar certo. O ator já está chateado, já está desanimado. A gente não pode trocar por batalhão? Aí o cliente falou, pode. Pronto. Aí eu falei pro cara, o cara fez, saiu o batalhão lindo, acabou, vida que segue. Então, a minha função como diretor é ajudar as pessoas, é facilitar a vida delas. Se elas não conseguem falar uma palavra, sei lá, X palavra, a gente muda para Y, contanto que mantenha o contexto, né? A originalidade da história. Se não mudar isso, tá tudo bem, cara. Pode usar a palavra que for mais confortável para você. Mas isso pouquíssimos diretores fazem, tá? A realidade é que mais da metade está ali só para tentar te prejudicar. E, tipo, quando vê que você enrosca numa palavra, vem com um papinho de que o texto foi revisado pelo cliente e que você tem que falar aquilo. Isso aí é conversa fiada. Isso aí é só para ver você sofrer só. É. Caramba, mas você como professor, né? Você já chegou a dirigir os seus alunos? Os seus Já, alunos? já. Em vários casos. Eu sempre falo, né, para os meus alunos que eles estão tendo uma baita oportunidade ali de mostrar o talento deles. Porque depois, quando entre aspas, escalo,
Ô Lorenzo, eu sempre falo assim, ó, quando as pessoas no fim da escala, elas vêm me agradecer, eu sempre falo assim, ó, é, não fui eu que te escalei, foi o seu talento, né, que te escalou. Foi o seu talento que te trouxe aqui. Eu acho que eu só sei reconhecer, sabe? Quando a pessoa mostra durante as aulas que ela manda super bem, que ela tem talento, ela já tem uma interpretação bem legal, cara, eu faço isso com gosto, sabe? Agora, quando é um aluno ainda que está muito cru, enfim, e que está tudo bem, porque um dia eu estive cru também, né? Então aí eu, tipo, acabo, né, assim, não chamando, esperando a pessoa se desenvolver, aí às vezes a pessoa me manda, né, algum material de treino, e aí eu vejo que já tá bacana, aí eu chamo. Mas, cara, já dirigi vários alunos já, mas vários, vários, vários. Pô, mano, que da hora. Como que. Cara, me diz uma coisa. Como que faz para um dublador novato chegar em um diretor? Como que um dublador novato chega em um diretor para poder mandar suas coisas? O que ele precisa fazer? Olha, deixa eu só tirar aqui do suporte, por aqui, deixa eu apoiar ele aqui. Cara, eu vou te falar assim, ó, sendo muito sincero, tá? Não tem uma fórmula só, né? Não tem um jeito, só um método, né? Eu acho que cada um tem esse approach do jeito que se sente, né, mais confortável. O que que eu sempre aconselho, né, os meus alunos? Eu falo assim, gente, estudem muito em casa, sabe? Gravem materiais bons, mas bons mesmo. E aí mandem, né, para os diretores nas redes sociais, porque hoje em dia é tão difícil algum estúdio permitir que uma pessoa nova entre no estúdio só para poder falar com os diretores. Então eu sempre sugiro isso, sabe? De você estudar, de você montar um bom material e aí sair mandando, seja pelo Face, seja pelo Insta, enfim, que foi o jeito que eu fiz. Mas eu fiz isso 15 anos atrás, né? Eu não sei se hoje em dia isso funciona ainda, mas assim, é o jeito que eu, sabe, assim, enxergo ser o mais correto, porque eu sempre falo que se você estudar, independentemente da área, tá? Não é só dublagem, não. Pode ser qualquer área. Quanto mais você estudar, quanto mais você se capacitar, mais chances a vida vai te dar, sabe? Agora, se você achar que, ah, não, se eu for um, sei lá, um grande puxa-saco, se eu for amiguinho do B, amiguinho do C, as coisas vão dar certo, às vezes algumas portas até abrem mais rápido. Só que, cara, você não consegue manter essas portas abertas porque você não está capacitado para isso. Então não adianta nada você ser um, tipo, belo puxa-saco, mas ser um péssimo ator que a dublagem vai te expurgar rapidinho, você entendeu? Sim, sim, é que eu conheço muitos dubladores novatos, então eu tava em dúvida. O que os caras fazem para chegar até os diretores? Porque hoje em dia tem muitos empecilhos, né? Mais empecilhos do que tinha uns 10 anos atrás, né? Por exemplo, você poder ir lá no estúdio, conversar com a galera, trocar ideia, sabe? Exato, 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 exatamente. Então, mas aí, ô Lorenzo, a gente volta naquilo que a gente estava falando antes, que infelizmente, como tem pouquíssimo trabalho hoje, os estúdios eles estão mais blindados, eles tipo estão mais fechados, sabe? Não é tão fácil para uma pessoa nova querer entrar, sabe? Chegar num estúdio, pedir para falar com, sei lá, com tipo, vai, com o diretor Y, X, Z. Você entendeu? Hoje em dia é muito mais complicado isso. Então, é o que eu sempre falo. Eu acho que se a pessoa gravar um material bacana e tal, mas tem que tá bom, né? Porque não adianta, cara, você gravar qualquer coisa, sair mandando para diretor. Eu falo, né? Na sala de aula, isso é um tiro de bazuca no pé. Porque aí o cara, quando vê, né? Porque assim, a maioria, né? Falando muito sincero, ou quer dizer, sendo muito sincero, desculpa, a maioria nem vê, né? Mas aí se o cara resolve ver o seu material e aí tá ruim, meu, aí a Rádio Peão come solta. Não só ele não vai te escalar, mas ele vai sair falando para um monte de diretor que o fulano
material e que é uma porcaria e que não é para chamar o cara. Então, é bem complicado isso. Cara, a gente tá chegando aqui a quase 1h10, tá? Então, passou bem rápido. Então, eu queria te Passou perguntar. rápido. Tá, sempre passa rápido, né, mano? É, Sempre passa rápido. sempre passa muito rápido. Então, eu queria te perguntar. É uma pergunta que eu bolei, né, para os dubladores, que é o seguinte. Vamos dizer que você vai se apresentar. E daí você tem que dar um personagem que você já dublou de presente para um outro dublador. Qual personagem você daria e para quem? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta porque eu tenho grandes amigos, né, na dublagem e, cara, é uma excelente pergunta. Ó, eu posso falar dois personagens e duas pessoas? Claro, fica à vontade. Tá, tá. Se eu fosse me aposentar hoje, vai. Tem dois fixos meus que eu daria para duas pessoas diferentes e são dois dos meus melhores amigos. Eu, tipo, daria um personagem que se chama Mr. Brown, que é o pai do Paddington, do desenho As Aventuras de Paddington. Eu adoro esse filme. Eu adoro. Então, e tipo, eu uso, né, cara, para ele uma voz muito mais leve. Aí eu daria esse personagem pro Rafael Reda, que é meu irmão há 15 anos, e eu daria o Goblin Slayer, né, pro Cassiano Ávila, que é meu irmãozão também, que é um cara que eu amo e que eu tenho certeza que ele faria super bem. Então eu acho que, porque assim, sinceramente, o Sebastian, mesmo se eu me aposentasse, eu não ia dar ele para ninguém, não. Eu ia levar ele comigo. E, cara, então vamos lá, você, já que você é diretor, né? Se você pudesse dar uma produção que você já dirigiu de presente para um outro diretor, para quem que seria? Poxa, essa pergunta aí é mais difícil ainda, cara. É uma produção de presente para outro diretor? É, Ah, nossa. Eu acho que eu daria o Spider-Man 2 pro Roberto Garcia. pô, mano. Cara, aliás, Rafael Reda, ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele Então, é, sou suspeito para falar dele. pô, mano. O Cassiano eu tenho que falar com ele de novo, tá ligado? Mas eu adoro o Cassiano. Porra, Cassiano, ele gente finíssima, gente finíssima. é Maravilhoso, super. Eu maravilhoso. tô tentando juntar o Rafael com um amigo meu que ele é papiloscopista, porque os dois se adoraram, então eu tô tentando juntar os dois. O Show de bola, cara. Junta sim, junta sim. Vai ser bem papiloscopista legal. é aqueles caras que examinam o DNA, tá ligado? Então, Não sei. cara, foda pra caralho. Mano, então eu vou te fazer duas últimas perguntas, tá? E depois a gente acaba. Que Maravilha. é, me recomende dois filmes bons e um filme merda. Me recomende dois filmes bons e um filme extremamente merda que você assistiu. Putz, cara, eu já vi tanto filme bom. É que eu não sei se você lembra, mas na última live eu tipo até falei sobre isso. É que eu sou muito fã de filme épico, assim, sabe? Então, Nossa, ó, você já me recomendou então. três. Eu já vi os três que você me recomendou. Ah, é? Mas, Tô precisando de mais. mas quais foram eles? Só para eu, Mano, né, não repetir. foi, Foi foi aquele o Rei Coração Arthur, não Valente. foi? Foi Rei Arthur, Coração Valente. E o outro foi O aquele. Troia? Mas Troia. Sim, Troia? Tá. Troia. Lembra que Então, ó, eu falei pra você, eu não curti Troia e amei Coração Valente. O Rei Arthur eu não me lembro que eu achei, mas eu devo ter gostado. entendi. Nossa, cara, Troia, cara, para mim é maravilhoso. Mas enfim, vamos lá. Dois filmes que eu assisti e que mexeram demais comigo. O Gladiador, para mim é um dos melhores filmes da história. Muito bom. É fenomenal. Ó, cara, deixa eu pensar, deixa eu tentar fugir um pouquinho, né, desses filmes mais de batalha, assim, e tal. Muito bom. Cara, tem um filme com o Nicolas Cage, super antigo, que se
chama Um Homem de Família. Isso eu nunca vi. Cara, assista. Esse filme é maravilhoso, mas assista. Esse filme é uma lição de vida. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. É Um Homem de Família. É maravilhoso, maravilhoso. Vou Agora, um pegar pra filme ruim. É, Filme ruim. tem muitos filmes Cara, eu já. tem muito filme Cara, ruim, meu Deus. então, cara, eu vou te falar, eu já assisti tanto filme ruim na minha vida, mas tanto filme ruim. Tô tentando pensar. Ah, ó, entenda, tá? O primeiro, que se chama Um Príncipe em Nova York, pra mim é uma das comédias mais maravilhosas do universo. Do universo. É maravilhoso. A dublagem, então, é espetacular. Mas o 2, eu digo que é um filme ruim, é muito ruim. É horroroso. Cara, É mano, horroroso, cara. É muito ruim. cara, por algum motivo que eu não me lembro, na época eu gostei. Eu nem sei por que eu gostei desse Do filme. 2? É, Você gostou do 2? sim, Puta, o do 2 dois. é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. O dois é péssimo, mas por algum motivo eu falei, então tá bom, vai, até que é bom. Eu falei, mas Ó, não é ó, bom. ó. Um outro filme que eu achei muito ruim, tá? Eu. Se Beber Não Case. Puta comédiazinha meia boca, velho. Muito Eu gosto. ruim também. É muito ruim, velho. Muito fraco. Ah, então você curte comédia besterol? Cara, já curti mais. Hoje em dia não vejo muita graça, não, Lorenzo. Então depois eu te recomendo. É, uma comédia muito boa é Monty Python. Não sei se você já ouviu falar. Ah, já assisti, é maravilhoso. Monty Python é fenomenal. Pô, mano, Eu tem a assisti vida quando eu era. Mano, eu assisti isso daí quando eu era pivete. Nossa, cara, Monty Python é bom demais. bom demais. Eu nem sei Bom como a gente demais. não gosta, cara. É A bom vida demais. é maravilhoso. Tudo que os caras fazem é muito bom. Eu assisti a série deles também, que é bom pra Que caralho também. legal. Que E, cara, legal. Legal. a última pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. É, Diga. vamos dizer que você vai morrer. Ah, todo mundo vai morrer em algum momento, né? É, Então você tem que, é. então você Eu tem só que não escolher. quero morrer tão cedo, hein? Só não quero morrer tão cedo. Não, Diga. não, você ainda tem muita vida pela frente. É, Amém, todos nós. você tem que escolher uma pessoa para estar com você nos seus últimos momentos e um lugar. Qual lugar e qual pessoa você escolheria para estar com você? Cara, que pergunta difícil, velho. Essa pergunta é muito difícil porque, assim, tem três pessoas que são de uma importância, assim, monstruosa, né, na minha vida. Hum, E são a minha mãe, a minha filha e a minha namorada. Então, assim, cara, são três pessoas que eu sinto amores, né, diferentes e extremamente intensos, né? Mas, assim, cara, se eu só posso escolher uma e não fique em choque com a que eu vou escolher, eu vou até explicar o tipo contexto da escolha, mas seria a minha namorada, tá? Que é a pessoa que tá, né, do meu lado todos os dias, nos meus momentos bons, nos meus momentos ruins, é a pessoa que me apoia para tudo, sabe? Então, assim, com certeza seria ela. E um lugar, ah, cara, eu acho que numa casa, numa montanha na Itália, velho. Pô, mano, que escolha ótima, cara. Pô, É, escolha ótima. A maioria das pessoas escolhe floresta, tá ligado? Mas não escolhe casa nem nada. A maioria escolhe floresta, lugar sei. deserto. Essa é uma ótima escolha. Então, cara, então a gente vai acabando por aqui. Primeiramente, é sempre um prazer conversar com você. Sabe como eu te Prazer é adoro. todo meu. Muito Então, obrigado. obrigado a todo mundo que esteve aqui. Israel, Gabriel, muito obrigado. Então, tamo junto e tenha uma boa noite. Valeu. Valeu, se cuida, até.